Tudo bem, pessoal? Finalizando procariontes, a última parte da nossa aula, importância ambiental, médica e econômica. Lembrando, procariontes tem uma célula procariótica e desse grupo fazem parte aqui as bactérias, as algas azuis e as arqueias. Sobre a importância ambiental, galera, mais importante de tudo, na importância ambiental, o mais importante é a decomposição. Eu não vou me estender falando sobre isso, mas pensem que sem as bactérias, praticamente todo ser vivo que morresse continuaria como um cadáver na superfície da Terra. Dificilmente aí teria mau cheiro, porque a decomposição não aconteceria, mas não haveria uma reciclagem. Todos os átomos e moléculas dos organismos recém-mortos não retornariam para o solo, para a atmosfera, para a água, e consequentemente o ciclo da vida, o ciclo sem fim e blá blá blá, iria ser interrompido. Então coloquem sempre na cabeça que junto com fungos e outras criaturas, as bactérias são extremamente importantes para a decomposição, para a reciclagem da matéria, dos nutrientes no planeta Terra, tá bom? Outro ponto muito importante é a participação delas nos ciclos biogeoquímicos. Ciclos bio envolvem seres vivos, geo envolvem aí a crosta terrestre, o planeta Terra, o solo, e químicos envolvem substâncias químicas. Um exemplo de participação num ciclo biogeoquímico super importante é a presença das bactérias no ciclo do nitrogênio. Tá? Não vou também entrar em detalhes, não é o assunto da nossa aula, mas de maneira geral, são as bactérias que vão fazer a passagem do nitrogênio gasoso para o nitrogênio orgânico. O que significa isso? O nitrogênio na atmosfera está no estado gasoso, N2. E ele é super abundante e ao mesmo tempo super inacessível para todos os organismos. Consequentemente, os organismos não têm como pegar o nitrogênio, a não ser que ele seja colocado na forma de um nitrato, por exemplo, uma forma orgânica, que aí sim as plantas conseguem assimilá-lo, e depois das plantas, aí é só alegria. Os herbívoros, onívoros e, na sequência, os carnívoros vão conseguir assimilar esse nitrogênio orgânico também. Porém, como que essa conversão é feita? Como que isso acontece? E outra coisa, onde que o nitrogênio é importante nos seres vivos? Onde que ele vai participar realmente com tanta importância nos seres vivos? Pensa um pouquinho antes de eu dar a resposta. Dá um pause. E a resposta, entre muitos outros lugares, o nitrogênio está nas proteínas, nos aminoácidos. O nitrogênio está na estrutura do DNA. Então o nitrogênio é super importante para os seres vivos. E o paradoxo é esse. Como pode ser tão importante e tão inacessível ao mesmo tempo? E aí, quando você pensar sobre isso, lembra que são as bactérias que vão se encontrar nessa linha de frente aqui de troca do nitrogênio gasoso por nitrogênio orgânico e depois o retorno dele para o nitrogênio gasoso quando acontece a decomposição, tá? São vários gêneros de bactérias que participam disso, não é uma só de jeito nenhum, cada uma faz uma parte desse grande processo metabólico aqui, processo químico, mas lembra que sem bactéria isso não seria possível. Daí o problema, por exemplo, de fazer uma queimada no solo. Quando você queima o solo, essas bactérias morrem. E aí, consequentemente, o solo perde bastante da sua produtividade, da sua capacidade de manter as plantas aí crescendo na superfície. Aqui é um outro desenho que mostra, acho que com um pouco mais de clareza, a sequência das reações químicas, que está em inglês, mas dá para traduzir tranquilo. Quem tiver alguma dúvida me pergunta, aqui está a referência da imagem. E, seguindo então, importância ambiental, associações mutualísticas, galera. Isso também é bastante interessante. Vamos lembrar, em primeiro lugar, o que é o mutualismo? Como que a gente define uma interação ecológica do tipo mutualismo? Pensa um pouquinho e a resposta é a seguinte. Quando a interação é positiva para ambos os lados envolvidos, isso aqui já é um bom sinal. Mas ainda pode ser só uma protocooperação, pode ser só uma parceria. Mas quando a associação é positiva para ambos e obrigatória, aí a gente vai entrar no contexto do mutualismo. E eu já vou dar alguns exemplos de criaturas que fazem isso. Outro ponto super importante, que a gente já comentou bastante na aula passada, é a participação como produtores em diversos ecossistemas. As cianobactérias fazem fotossíntese, as arqueias fazem quimiossíntese e ambas são fundamentais para a manutenção de diversas cadeias e teias alimentares em vários ambientes. Tá? Não se esqueçam disso. E agora, para ilustrar a questão então do mutualismo, isso aqui é uma foto de um líquen. Líquen é um exemplo de mutualismo entre o fungo, essa parte que está
toda ramificada, na cor meio amarelada, e uma alga azul, ou cianobactéria. E aí, nessa parceria, o fungo fornece proteção e umidade para umidade para a alga, enquanto a alga produz aí carboidrato e fornece comida para o fungo. Lembrando, só por curiosidade, que isso aqui, via de regra, é classificado como mutualismo, mas alguns pesquisadores têm estudado isso e sugerido que, na verdade, o fungo está parasitando essa alga. Tá? Quem está certo aí, só o tempo dirá, mas por enquanto, vamos encarar isso aqui como mutualismo, o fungo e a alga numa parceria. Essa alga é uma cianobactéria, pode ser até outro tipo de alga, mas cianobactérias também fazem essa associação conhecida como líquen. Tá? E finalmente o Rhizobium, que é um dos gêneros de bactérias que a gente encontra associados às raízes das plantas. Está vendo esse monte de verruga formada aqui na raiz, que parece doença? E até certo ponto é uma resistência da planta à invasão dessa bactéria. Mas na realidade, quando a planta isola a bactéria nessa cápsula aqui de tecido vegetal, a bactéria ganha proteção e ganha um aporte aí de glicose e de outras substâncias, enquanto ela fornece um montão de nitrato para essas plantas. A consequência direta disso é que os vegetais que crescem em contato com o Rhizobium e outras associações mutualísticas com bactérias têm muito mais vantagem no aproveitamento do nitrogênio e na produção então de proteína, aminoácido, material genético e tudo mais. Essas plantas no fim se desenvolvem bem melhor do que as que não têm essa associação. Tudo bem? E importância econômica, essa parte eu não vou me estender muito. Lembrando que bactérias participam pra caramba na produção de vários tipos de alimentos. Pensa aí nos derivados de leite, por exemplo. Pensa no lactobacilo e tal. Participam da biorremediação. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas por exemplo, quando tem um vazamento de petróleo no mar e você usa bactérias que conseguem decompor ali o petróleo e degradar aquela substância. Então, biorremediação é uma maneira de mitigar os danos ambientais de certas substâncias usando bactérias e outros organismos vivos para remoção dessas substâncias aí. E na biotecnologia, lembra do plasmídio que eu comentei nas bactérias? O plasmídio permite uma enorme manipulação de informação genética. E aí, criando bactérias com plasmídios diferenciados, você consegue criar colônias de bactérias que produzam, por exemplo, insulina, que é um hormônio humano, aí, animal, na verdade. Então, você consegue uma manipulação genética das bactérias e você consegue criar diversos tipos de organismos transgênicos graças a essa novidade que as bactérias têm relacionada ao plasmídio, aquele DNA circular facilmente manipulável. Beleza? Finalmente, importância médica. Vamos lembrar então que as bactérias compõem a nossa flora intestinal e isso é fundamental, por exemplo, para a nossa produção de vitaminas e para a nossa manutenção do sistema imunitário sempre em ordem. O sistema imunológico fica sempre ligadão, fica sempre apto a combater novas invasões, ou por competição com as bactérias que já moravam na nossa flora, ou simplesmente porque essas bactérias ajudam a produzir certas substâncias que competem e matam outros organismos, enfim. E na relação com as vitaminas, é importantíssimo lembrar que várias bactérias da nossa flora intestinal produzem vitaminas para a gente, tá bom? Finalmente, agentes etiológicos. Várias bactérias causam doença, já falamos um pouquinho sobre isso, mas é importante lembrar, beleza? Para finalizar, eu vou colocar aqui a mesma parte que eu coloquei no slide dos vírus, e são aqueles dois pontos, como que acontece uma infecção, como que um agente patológico, etiológico, pode causar infecção, e isso depende então do grau de virulência, que é o quanto ele é capaz de invadir a célula do hospedeiro, depende do modo de transmissão, que pode envolver contato, o veículo, lembra a seringa, por exemplo, o vetor, um animal, ou o ar, que na verdade, como eu falei da outra vez, lembra da água, não é exatamente o ar, são gotículas de água. E a característica do hospedeiro, se você tem dormido mal, comido mal, não pratica esporte, sua saúde pode estar comprometida e aí seus mecanismos de defesa não serão tão eficientes no combate ao hospedeiro. E as características dos micro-organismos patógenos, para a gente encerrar, dependem geralmente disso aqui. Geralmente um organismo patógeno tem alta velocidade de reprodução, lembrando que nas bactérias, mais ou menos em 20 minutos, elas conseguem produzir uma nova bactéria, elas conseguem fazer a bipartição, tá? É muito rápido isso aqui,
Vou até colocar uma exclamação. Uau! Enfim, a alta frequência de mutações, os organismos patogênicos geralmente sofrem muitas mutações, cometem vários erros de leitura do DNA. Nessa brincadeira, muitos saem comprometidos, inaptos, outros, ao contrário, saem com vantagens adaptativas que permitem que eles explorem melhor o meio ambiente. E, finalmente, compatibilidade com o hospedeiro. Geralmente, um organismo parasita vai se associar historicamente ao hospedeiro e vai então ser muito capaz de parasitar as células do hospedeiro. E aqui você lembra também da seleção ou natural ou artificial, que vai cada vez mais lapidando organismos parasitas mais eficientes. Ou porque você aplicou um antibiótico e selecionou, ao aplicar o antibiótico você matou as bactérias, por exemplo, sensíveis, mas as que não eram sensíveis, as que já eram resistentes, sobrevivem e continuam se reproduzindo. E agora você tem uma colônia de bactérias mais perigosas. Nesse caso, seleção artificial. E ao mesmo tempo, o próprio contato com o nosso sistema de defesa vai selecionando as bactérias também mais resistentes. Só que nessa vez, seleção natural. Beleza? É isso. A bibliografia está aqui de novo. E até a próxima.